servidores municipais de Curitiba, nos últimos anos, têm discutido bastante a respeito de sua previdência, discutindo sobre a aposentadoria especial dos professores da educação infantil, da guarda municipal, os servidores expostos aos agentes insalubres e perigosos e as regras gerais de aposentadoria. Ocorre que tudo isso pode se perder se for aprovado no Congresso Nacional a proposta de emenda constitucional 287/2016 encaminhada pelo presidente da República. Essa emenda constitucional, se for aprovada, ela acaba, na verdade, com a aposentadoria por tempo de contribuição. Daqui para frente, para aqueles que ingressarem após a promulgação da emenda, existirá apenas uma regra. É a regra da aposentadoria aos 65 anos de idade e 25 anos de contribuição. Esse é o primeiro requisito. Essa aposentadoria aos 65 anos de idade, ela será de 51% do valor da média aritmética das contribuições, acrescidos de 1% a cada ano de contribuição. Tomemos um exemplo. Esse servidor que se aposenta aos 65 anos de idade, ele terá 51% do valor da média como ponto de partida, mais 1% a cada ano de contribuição. Se ele tiver apenas os 25%, que é a carência mínima exigida, a aposentadoria dele será de 76% do valor total da média aritmética. Para que ele consiga chegar aos 100% da média aritmética, ele terá que trabalhar mais 24 anos, ou seja, 25 como carência, mais 24, o que corresponde a 49 anos de contribuição para que ele tenha direito à aposentadoria integral. Então, um servidor, um trabalhador da iniciativa privada que queira se aposentar aos 65 anos de idade, para que tenha 100% da sua média no valor da aposentadoria, ele deverá começar a contribuir com 16 anos de idade. Essa é a nova regra. A proposta, ela tem uma regra de transição. Qual que é a regra de transição? Para apenas um grupo de servidores e trabalhadores do regime geral. Para aquela servidora, para aquela trabalhadora que no momento da promulgação da emenda tenha ingressado no serviço público e tenha mais de 45 anos de idade, ou o servidor ou trabalhador do regime geral que tenha mais de 50 anos de idade, esses poderão se aposentar desde que paguem uma contribuição adicional de 50% do tempo que estava faltando. Uma servidora que se aposentaria aos 30 anos de contribuição e estiver faltando 10 anos no momento da promulgação da emenda. Essa servidora terá que trabalhar mais 5 anos, ou seja, aqueles 10 anos que ela esperava passaram a ser 15 anos de contribuição. Tomamos o exemplo do homem, então. Para ele faltava 10 anos de contribuição, porque ele já tinha 25. Ele deverá trabalhar mais 15 anos e não 10 como estava esperando. A aposentadoria especial do magistério, a aposentadoria especial dos professores da educação infantil, começa a ficar sem sentido a partir da hora que exige um requisito mínimo de idade. Nenhuma mulher professora se aposentará com menos de 55 anos de idade, nenhum professor, nenhuma servidora se aposentará com menos dessa idade, mesmo para aqueles que já estão no regime de previdência no momento da promulgação. A aposentadoria especial dos agentes insalubres e perigosos sai fora as atividades de risco. Fica apenas a aposentadoria especial das atividades insalubres. Também existirá um requisito mínimo de idade. Hoje não existe idade mínima. Existirá no mínimo 55 anos para que a pessoa possa se aposentar. Aposentadoria por invalidez só continua sendo a integralidade da média aquela aposentadoria por invalidez em razão do acidente de trabalho. Todas as outras aposentadorias por invalidez serão a média e proporcional ao tempo de contribuição. E com relação aos reajustes dos benefícios previdenciários, para aqueles servidores que ingressaram antes de 2003, eles poderão, se cumprindo os requisitos lá do artigo 6º da emenda 41, poderão se aposentar com base na integralidade da última remuneração. E a correção para esses servidores será o mesmo reajuste concedido aos servidores ativos. Agora, para aqueles servidores que ingressaram depois do dia 31 de dezembro de 2003, a sua aposentadoria será a média aritmética de todo o período e não mais de 80% como era antes, e o reajuste do seu benefício não está vinculado ao reajuste dos servidores públicos como um todo, servidores públicos ativos. Poderá ser índice da inflação, poderá ser menor até. Hoje a pensão por morte consiste no quê? De 100% até o teto e mais 70% da diferença para os servidores públicos. Se aprovada essa emenda constitucional, a pensão por morte será de apenas 50% ou do valor da aposentadoria ou do vencimento do servidor, acrescido de 10% para cada um dos dependentes, filhos menores, que quando atingirem a maioridade, esse valor não reverte para o viúvo ou para a viúva. Outro elemento importantíssimo, a lei diz que no prazo máximo de 2 anos, os estados e municípios deverão criar fundos complementares de aposentadoria, o que significa que ninguém mais terá aposentadoria integral, porque com a criação do fundo complementar, ninguém se aposentará com mais do que o teto do regime geral da Previdência, que hoje é R$ 5.531,31, mas não está dito que necessariamente o teto dos fundos complementares, do regime dos servidores públicos, seja o teto do regime geral. Ele pode inclusive ser menor. Isso significa o fim da carreira para o servidor público, significa o fim da aposentadoria integral, isso significa o desmonte
do Estado brasileiro, o desmonte do regime próprio de previdência e do regime geral dos trabalhadores como um todo. Por isso que é muito importante que haja uma intensa mobilização contra essa proposta de duro ataque aos direitos previdenciários dos trabalhadores como um todo. Os servidores municipais de Curitiba enfrentam um outro problema, que é com o seu regime próprio de previdência. Desde o ano de 2015, ele vem enfrentando atrasos e não repasses por parte do Executivo, o que significa que há uma dívida acumulada de 300 milhões de reais do município para com o IPMC, então ainda há o risco da sustentabilidade do IPMC, caso não sejam feitos os pagamentos da forma como deve ser, na forma como está a lei, como prevê a lei federal, como prevê as leis municipais, o que, se não resolvido isso, pode colocar em risco o pagamento dos benefícios previdenciários. Portanto, é preciso lutar contra as reformas do governo federal, mas também a defesa do regime próprio de previdência dos servidores municipais de Curitiba, inclusive com sua maior democratização nos conselhos de administração e fiscal.